Vamos ler 3 textos em sequência que nos ajudarão com uma característica muito maravilhosa do nosso Senhor, destacada no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Então vamos a 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, verso 22. Verso 22 diz assim: Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, agora eu queria destacar essa frase, foste resgatar para ser teu povo. Foste resgatar para ser teu povo. E fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Mais um texto em Ruth, capítulo 4. Depois de Juízes, irmão. Josué, Juízes, Ruth, capítulo 4, verso 4. Ruth, capítulo 4. O verso 4 diz assim: Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgatastes, e eu depois de ti. E ele respondeu, eu a resgatarei. Agora Marcos, capítulo 10, verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, bendito é o teu nome. Nós te adoramos nessa noite por podermos mais essa vez partir o pão na tua mesa. Move nossos corações e nossos olhos para olharmos somente para ti. Ajuda-nos a termos toda a nossa alegria, toda a nossa adoração voltadas para ti. Tu és nosso motivo, tu és nosso formoso Deus. Queremos, pela tua palavra, ver algo mais da tua beleza. Nos ajuda para que de olhos abertos, o Senhor nos mostre algo mais a respeito da tua beleza. Para que então sejamos levados a te adorar como lhe é devido, Senhor. Segundo tua grandeza, tua beleza, tua incomparável beleza. Assim apresentamos ao Senhor este tempo e tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos 3 textos aí diante de nós que apresentam uma característica do Senhor tão notável, e certamente você já a conhece. Eu gostaria apenas de destacá-la para que nossos corações sejam realmente aquecidos nessa noite. Para que a finalidade de nós estarmos aqui, já que nessa noite em que partimos o pão, nossa finalidade mais essencial não é pregarmos a palavra, apenas.
mas sim que a palavra, ela cumpra uma função tão aguda de despertar nos nossos corações algo da beleza e da glória do nosso Senhor, que nos leve a nos dobrarmos diante dele em adoração. Essa é a finalidade, então, e o encargo do meu coração nessa noite, com esses textos que acabamos de ler. Irmão, desde o Velho Testamento, o Senhor procura deixar algo claro para o seu povo. E o que ele busca deixar claro é que ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Gael, é a expressão para resgatador no Velho Testamento. Ele é o nosso Gael, ele é o nosso resgatador. Irmão, quando nós olhamos para o Senhor como esse grandioso resgatador, algumas coisas precisam ser lembradas, ativadas no nosso coração. Se você se lembra bem, a atitude que o Senhor determina que houvesse entre o seu povo de resgate, ela pelo menos teria que destacar duas coisas. Duas coisas precisavam ser muito, muito claras. A primeira, e essa sempre governa tudo, é a grandeza, a riqueza e a capacidade do resgatador. O resgatador não poderia ser qualquer um. O resgatador, ele precisava demonstrar sua capacidade de resgatar. O resgatador, ele precisava ter condições de resgatar. O resgatador, ele precisava demonstrar, por um lado, que ele era totalmente suficiente para resgatar. Então, esse aspecto já é tão maravilhoso para nós, porque o Senhor é apresentado para nós como esse resgatador todo suficiente. Agora, irmão, deixe-me dizer uma coisa, o resgate era uma coisa diferente de receber uma herança. Resgate que o Senhor determinou, essa figura do resgatador, não era a figura de alguém que estava recebendo uma herança. Muito pelo contrário. O resgatador, ele estava adquirindo um problema. Ele estava adquirindo alguém que estava em uma condição de miséria, em uma condição de insuficiência, de insolvência. O resgatador agia como aquele que demonstra sua suficiência, por um lado, mas ele estava adquirindo um problema. Ele estava olhando para aquele que não tinha mais recurso nenhum e assegurando a sua máxima suficiência, sua total capacidade. Irmão, quando nós olhamos para o nosso Senhor, então lemos o texto de Marcos para isso. O versículo 45 do capítulo 10 de Marcos é o versículo-chave do livro. Nesse verso, o Senhor nos é apresentado como aquele que veio para dar sua vida em resgate. Então, que os nossos corações se acendam em gratidão. Por quê? Porque, como disse a você, duas coisas brilham quando nós olhamos para o nosso Senhor como esse grande resgatador. A primeira é maravilhosa. Nós nos alegramos muito de olhar e dizer: ó Senhor, Tu és todo suficiente. Ó Senhor, Tu tens toda a graça, porque eu tinha uma condição de todo pecado, mas o Senhor usou de toda a sua graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia empobrecimento, houve enriquecimento, porque o Senhor é todo rico. Tu és todo maravilhoso, e todas as tuas características de suficiência brilham quando olhamos para Ele como esse resgatador. Mas esse é apenas um primeiro aspecto, irmão. E esse realmente é caríssimo ao nosso coração. Mas há um segundo aspecto, quando nós olhamos para o resgatador, que precisa também ficar claro para nós. E que também é motivo para adorarmos o Senhor. Porque nos coloca no devido lugar diante dele. E o segundo aspecto é que, se por um lado a suficiência do resgatador precisava ser evidente,
Por outro lado, a miséria dos resgatados também ficava evidente. Os resgatados eram aqueles que estavam em completa necessidade. Você se lembra do Salmo 40, quando Davi, no final do Salmo, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Que convicção Davi adquiriu, porque ele sabia que todas as suas fontes estavam no Senhor. Sabe qual é o problema, irmão? Nós precisamos nesses dias que seja aumentada a nossa consciência de que nós somos pobres e necessitados, mas que nosso Senhor é riquíssimo. Nosso Senhor é abundante. Ele é o nosso maravilhoso resgatador. Toda provisão nós temos no nosso Senhor. Então, duas coisas precisam estar claríssimas para nós. Quando nós nos achegamos para partir o pão, nós nos dobramos diante do nosso Gael. Ó Senhor, glórias ao teu nome, porque tu me resgataste. O Senhor me retirou de um charco de lama e perdição e demonstrou toda a sua capacidade para assim o fazer, porque o Senhor venceu todos os inimigos. Foste fiel até a morte, morte de cruz. Não houve nada que pudesse detê-lo. O Senhor, quando entrou na morte, criou um grande problema para a morte. Como disse um homem do passado, nós temos no sacrifício de Jesus a morte da morte. Porque quando Jesus entrou na morte, a morte morreu. Porque a morte só exerce seus domínios sobre aquele que tem pecado. Mas nele não há pecado nenhum. Graças ao Senhor. Ele é nosso resgatador. E quando nós olhamos para esses aspectos, então vão brilhando para nós as belezas e suficiências e riquezas desse resgatador. Nós nunca podemos nos esquecer disso, irmão. Quando nós nos achegamos a essa mesa, nós temos uma mesa posta. E o que essa mesa apresenta para nós? Toda provisão em um grande deserto. Eis que preparo uma mesa no deserto. O que isso significa, irmão? Será que nós temos tido convicção de que a nossa provisão é o Senhor? Ou será que nós já nos achegamos aqui tão alimentados das fontes que temos? Preparo uma mesa no deserto, na presença dos seus adversários. Para que então nessa mesa Ele possa nos ungir com óleo e o nosso cálice transbordar. Graças ao Senhor. Ele é nosso maravilhoso Gael. Agora, irmão, quando nós olhamos para isso, há um hino do passado que diz assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Mas como Paulo diz a Timóteo, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Graças ao Senhor. Essa é a visão dos resgatados. Irmão, há uma característica ligada aos resgatados que fica como uma nota, uma marca, uma consequência daqueles que têm essa convicção. Eu estava como um abortivo à beira do caminho, envolvido em sangue. Todos passaram e ninguém olhava para mim. Uma miséria total, mas o Senhor me resgatou. Aleluia. Graças ao Senhor, Ele demonstrou todo o seu amor, toda a sua suficiência, sua capacidade. Ele me purificou, me limpou, me preparou para estar na sua presença. Graças ao Senhor. Mas, irmão, eu queria destacar para você, assim como o resgatador no Velho Testamento, ele tinha responsabilidades, essas responsabilidades, elas apontam para características tão maravilhosas do nosso Senhor. Então, o resgatador, ele tinha pelo menos 3 responsabilidades muito distintas. Ele precisava fazer pelo menos 3 coisas. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, e nós vamos destacar 3 salmos ligados a essas 3 características. Por que 3 salmos? Porque você vai verificar que a marca
dos resgatados é a alegria. A marca dos que foram resgatados é a alegria e o júbilo. Essa é a marca. É assim que o Senhor espera que você se apresente na presença dEle. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós vemos pouco da grandeza do nosso resgatador e vemos pouco da grandeza da nossa miséria. Então nossa alegria fica pequena. Mas na medida em que essas duas coisas forem ampliadas para nós, a grandeza, riqueza e suficiência do nosso resgatador, mas também a grandeza e a vileza do nosso próprio coração, então nosso coração será levado a uma genuína e verdadeira adoração e a nos alegrarmos diante do Senhor. Então gostaria de destacar essas 3 marcas de forma bem objetiva para nós encerrarmos. Primeira, responsabilidade do resgatador. O resgatador era responsável por dar suporte e proteção, irmão. O resgatador, ele precisava oferecer proteção. O resgatado estava completamente desprovido, ele não tinha mais nem casa. Você se lembra, nós lemos o texto de Ruth, para que isso fique claro para você. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, alheia às alianças da promessa. Em Ruth, no livro de Ruth, que o Senhor prepare uma oportunidade para nós compartilharmos algo sobre isso, mas o livro de Ruth aponta para nós o caminho da união com Cristo, de uma maneira tão maravilhosa. O livro de Ruth é uma chave para nós reconhecermos mais grandezas do nosso Senhor em Efésios. Tão maravilhoso. Porque Ruth era uma moabita. Então ela passa por 4 estágios. Seu estágio final é ser a esposa de Boaz. Por quê? Porque Boaz a resgatou para si. Ela se torna uma propriedade de Boaz. Qual é a marca distintiva, então, do coração de Ruth, na medida em que o seu resgatador ia se apresentando em todo o livro com sua suficiência e beleza, diante da miséria e da incapacidade de Ruth? A alegria. Seu coração transbordava de alegria. Por quê? Porque sua alegria é o seu próprio resgatador. Que maravilhoso, irmão. Que lição para nós. Será que nós temos aprendido isso nos nossos casamentos? Será que nós temos aprendido a nos alegrarmos com aqueles que o Senhor nos deu, nos confiou? Será que nós temos aprendido a nos alegrar porque o Senhor nos fez pertencer um ao outro? Marido, você tem encontrado satisfação e alegria na esposa que o Senhor te deu? Ou você ainda tem brigado com o Senhor e achado que Ele errou? Marido, será que você tem percebido de forma clara que o Senhor nos confiou a oportunidade de sermos para elas esses que a si mesmos se entregam para que elas sejam santificadas? E aqui deixe-me abrir um parêntese. Varão, sua esposa é sua glória. Se você quiser conhecer aquilo que da parte do Senhor tem sido formado na vida de um homem, olhe para sua esposa, porque sua esposa é sua maior responsabilidade. Tudo que o Senhor te confiou precisa ser refletido nela. Por que estou te dizendo isso? Porque, maridos, onde está isso? Qual a referência bíblica para dizer o que eu estou te dizendo? Efésios capítulo 5. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que o Senhor nos ajude. Mas seguindo aqui, o Gael, ele precisava oferecer proteção. Irmão, proteção está diretamente, é um grande gerador de alegria. Os protegidos são alegres. Aqueles que estão guardados, eles são alegres. Veja que o Salmo 91 diz algo sobre isso numa outra linguagem. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará, porque descanso e proteção estão intimamente ligados. Que o Senhor nos ajude a ver isso, que no nosso Gael nós podemos nos alegrar porque Ele é nosso protetor. O Senhor exerce proteção sobre nós. Ou será que você ainda acha que tem algum acaso na sua vida, irmão? Será que tem algum acaso? Ou o Senhor, nosso maravilhoso resgatador, é nosso protetor. Que maravilhoso. A palavra submissos no Novo Testamento tem essa conotação no original. Submissão, Paulo diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Sabe qual é o sentido dessa palavra no original? Guarda-chuva, protegida. Então, mulher, se você aprender a se submeter ao seu marido, segundo a Bíblia, isso traz proteção, cobertura para você. Se nós nos submetermos uns aos outros, o que acontece? Proteção. Porque de onde vem isso? Nosso Gael é nosso protetor. Que maravilhoso. Então vamos ler um salmo, apenas um versículo, Salmo 59, versículo 16. Diz assim, é um salmo também conhecido dos amados. Salmo 59, verso 16, diz assim, eu, porém, e esse é mais um cântico, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria tua misericórdia, pois tu me tens sido refúgio e proteção. Que maravilhoso! No dia da minha angústia, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio e o Deus da minha misericórdia. Que maravilhoso, irmão! Esse é nosso Gael, essa é a alegria que deve haver nos nossos corações quando nos achegamos a essa mesa, porque nessa mesa está disposta a provisão do nosso Gael para nós. Então, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria tua misericórdia, pois tu me tens sido um alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então essa é a primeira característica do nosso Gael. A segunda característica é que o Gael, ele deveria oferecer para o resgatado governo e supervisão. Não era um resgate apenas de fornecer o dinheiro suficiente para que o resgatado se mantivesse, mas era uma responsabilidade de oferecer governo e supervisão. Do que fala isso, irmão? Isso fala que o Senhor Jesus, nosso resgatador, colocou o seu trono no nosso meio. E esse trono oferece o seu governo para nós. E porque Ele governa sobre nós, então nós precisamos nos lembrar do Salmo 97, versículo 1. E o que diz o Salmo 97, você se lembra? Reina o Senhor, alegrem-se as muitas ilhas. Que maravilhoso, irmão. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 97, o versículo 1. O que diz lá? Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Que maravilhoso. Por quê? Porque nosso Senhor exerce governo sobre nós. Qual é a consequência desse governo? Alegria. Reina o Senhor. Porque Ele reina sobre nós, alegre-se a terra e regozijem-se as muitas ilhas. Que maravilhoso, irmão. Nós somos aqueles que são a expressão do reino de Deus nessa terra hoje. Nós somos aqueles sobre quem o Senhor governa e reina hoje. Por isso não pode haver entre nós nenhum equívoco em relação a isso. O trono do Senhor se estabelecer entre nós, seu governo. Para que então essa marca distintiva do nosso Gael, ela seja evidente para nós. Ele reina sobre nós.
Agora, irmão, qual é a nossa responsabilidade? O apóstolo Pedro vai dizer, e ele diz assim: santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Então essa é a nossa responsabilidade. Ele é o nosso rei. Nele há suficiência para governar e supervisionar seu povo. Mas qual é a nossa resposta? Santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Ele precisa reinar nos nossos corações, reinar nas nossas casas e ter uma expressão do seu reino quando nós nos reunimos. Porque seu trono de graça e de misericórdia é colocado entre nós. Porque essa é a característica do seu trono. Do seu trono flui o governo. Mas você se lembra que Hebreus nos sugere uma aproximação de um trono. Você se lembra, irmão? No capítulo 4 de Hebreus, o autor de Hebreus vai nos sugerir uma atitude muito definida de nos aproximarmos de um trono. Então abra lá, Hebreus, apenas para destacarmos isso e seguirmos para a terceira marca. Abra sua Bíblia em Hebreus, por favor, e vamos ler esse texto. Hebreus, capítulo 4, versículos a partir do 14. Olha esses versos, irmãos, porque eles têm a ver com o governo do nosso resgatador. Então diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Por que ele está dizendo o sumo sacerdote que penetrou os céus? Para que fique claro para você, irmão, que a nossa âncora já está além do véu. A nossa âncora segura e firme é o Senhor, que já levou a humanidade para a presença imediata de Deus. E se há um homem nos céus agora, então nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia. Você vê isso, irmão? Que nós precisamos adorar o Senhor por quem Ele é, nosso maravilhoso resgatador. Para onde Ele levou a humanidade? Penetrou os céus, à destra da majestade nas alturas. Oh, que maravilhoso! Então ele segue e diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nosso maravilhoso resgatador conhece a intensidade de todas as provas. É isso que esse texto está dizendo. Irmão, o Senhor não pecou. E nós não conhecemos mais a tentação do que Ele, porque pecamos. Porque mais conhece a força da tentação aquele que resiste totalmente a ela, porque ele sabe até onde ela é capaz de ir, mas nós não sabemos, porque muitas vezes nós caímos já no início das tentações. Mas nosso maravilhoso sumo sacerdote, não. Ele penetrou os céus, e Ele pode se compadecer de nós. Então, finalmente, Ele termina dizendo assim: acheguemo-nos. Oh, que expressão maravilhosa! Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono, e aí ele vai mencionar a característica desse trono, e ele diz: junto ao trono da graça. Esse trono que foi colocado no nosso meio pelo nosso resgatador é o trono da graça. Esse trono da graça, ele é para a fim de que nós recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em cada ocasião oportuna. Irmão, será que nós até aqui já conseguimos identificar qual é o espírito que o Senhor aguarda da sua igreja quando nós nos achegamos à mesa? Será que até aqui nós já percebemos essa nota de alegria que precisa haver nos nossos corações?
Ah, Senhor, mas eu tenho tantas dificuldades. Mas Ele é o nosso resgatador, todo suficiente. Que dificuldades poderiam ser apresentadas para Ele? Que pobreza que pode ser apresentada para Ele, que sua riqueza não seja capaz de suprir? Que aspecto, que dificuldade, que miséria pode ser apresentada diante daquele que é todo rico e que Ele não possa suprir? Então você percebe que Ele espera a alegria dos seus corações. E então, esse segundo aspecto, como já destaquei para você, a nota é o Salmo 97. Reina o Senhor, alegrem-se as muitas ilhas e regozije-se a terra. Mas o Gael, ele era responsável por um terceiro aspecto. Não somente ele era responsável por proteger o resgatado, não somente ele era responsável por governar, reinar sobre o resgatado, mas ele também era responsável por frutificar o resgatado. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Ele era responsável pelos frutos. Sabe o que isso quer dizer, irmão? É que o Senhor é capaz de tratar com a nossa esterilidade. O Senhor é capaz de gerar frutos naqueles que não poderiam produzir nada porque eram oliveira brava. O Senhor é capaz de gerar em nós frutos. E o Gael, ele suscitava descendência sobre os resgatados, porque Ele é o nosso maravilhoso e suficiente resgatador. A que nota mais maravilhosa. Então aqui nós precisamos de nos lembrar de um texto, onde a nota também é a alegria, porque os frutos do Gael se manifestam em nós. Então no Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim, os frutos do Espírito são, você se lembra? Amor, naqueles que eram odiosos e viviam odiando. Então o fruto do Gael é gerado em nós, e nós passamos a aprender a amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque seu amor foi derramado nos nossos corações. Porque nosso Gael é capaz de gerar frutos em nós. Mas o fruto do Espírito não é apenas amor. Tantos frutos são gerados. O segundo fruto é paz. Que maravilhoso, irmão. Nosso Gael gera paz nos nossos corações. Porque ele frutifica sobre os seus resgatados. Que maravilhoso. Então abra sua Bíblia aí em Isaías, para que você associe um texto, Isaías 54, a esse aspecto do nosso Gael. Ele é quem gera frutos em nós. Então, Isaías capítulo 54 diz assim, olha esse texto, irmão, e veja mais uma vez a maravilhosa consequência de alegria nas vidas dos resgatados. Então, Isaías 54 começa assim, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os teus filhos do que os da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da sua tenda, que maravilhoso, irmão. Estenda-se o todo da sua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Essa é a característica, essa é a nota maravilhosa que o Senhor aguarda da sua igreja. Transbordarás de alegria. Por quê? Porque Ele alargou o espaço da nossa tenda. Nós éramos estéreis, nós não tínhamos fruto nenhum, mas Ele veio sobre nós e frutificou nas nossas vidas. Então o espaço das nossas tendas foi alargado e nós podemos então apresentar a Ele a alegria dos nossos corações. É isso que o Senhor espera quando nós nos reunimos para partir o pão, irmão. Então, para finalizarmos, eu gostaria de ler um texto, então nós vamos encerrar, mais um texto em Isaías, para que você veja
a atmosfera, o coração dos resgatados. E esse é mais um cântico em Isaías capítulo 35. Vamos ler uns versos ali e então encerramos. Nós vamos ler os versos de 1 a 10. E eu gostaria que você lesse com bastante atenção. Não quero comentar muita coisa sobre esse texto, mas preste atenção, irmão, na atmosfera do coração dos resgatados, por causa da glória do resgatador que os livrou da sua própria miséria. Então veja, o deserto e a terra se alegrarão, porque essa é a nota, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará, florescerá como narciso. Irmão, se você quiser substituir deserto e ermo pelo seu nome, fique à vontade, porque o deserto éramos nós, é o que nós éramos, mas o deserto agora se alegrará, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus, porque Ele se apresentou como nosso Gael. Nós não encontramos o Senhor, Ele nos encontrou, porque não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros, e não vos escolhi porque éreis um povo numeroso, mas éreis a menor de todas as nações, e eu vos escolhi para mim mesmo. Que maravilhoso, irmão. E então o texto segue e diz assim: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Não há lugar para mãos frouxas, nem para joelhos vacilantes, porque o suprimento e a provisão do nosso Gael está à nossa disposição. Nós comeremos de abundantes riquezas espirituais agora, irmão, e essas riquezas conferem para nós nutrição em todos os aspectos. Nutrição para o nosso espírito, nutrição para as nossas almas. Se você tem tido uma mente atormentada, a provisão do nosso Gael está disposta para nós. Tua mente será ordenada. Se você tem tido sentimentos conflitantes, eles serão ordenados. Se você tem tido até mesmo fisicamente problemas, nossa provisão está no nosso Gael, porque Ele é suprimento para nós. Você vê isso, irmão? Então o texto segue dizendo assim: dizei aos desalentados de coração. Veja que maravilhoso. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e os salvará. Que maravilhoso, irmão. E ele segue dizendo: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos. Veja isso, irmão. Onde há completa esterilidade, se transformará em lagos. A terra sedenta em mananciais de águas. Você anela isso, irmão? Isso só é possível para nós, porque nosso libertador, nosso maravilhoso Gael, é essa suficiente provisão. Ah, que maravilhoso! Então ele segue dizendo: e ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Oh, que maravilhoso, irmão! Será somente para o seu povo. Mas ele segue: quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Oh, que maravilhoso, porque esse caminho é vivo. Nesse caminho, ele é um caminho vivo que te conduz à vida. Então ele segue e ele diz assim: ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão
por Ele. Agora veja o verso 10, irmão. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando. Alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda tristeza e todo gemido. Oh, glórias ao Senhor. Esse é nosso Senhor. É assim que o Senhor deseja que nós nos reunamos, com nossos olhos fixos no nosso Gael, nenhum tipo de emoção conturbada. Nós não estamos aqui para que os irmãos se emocionem, mas nós estamos aqui para que a realidade da presença do Senhor comunique para nós o que Ele realmente é e gere nos nossos corações a alegria que Ele aguarda e espera, porque Ele é digno, irmão. Ele não é digno da nossa tristeza, porque tristezas e gemidos fugirão, mas assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando perpétua alegria. Oh, que maravilhoso! Suas coroas serão colocadas nas suas cabeças. Oh, nós nos lembramos do apóstolo Paulo dizendo: eu combati o bom combate, eu perseverei e guardei a fé. Ah, que maravilhoso, o meu reto juiz tem reservado para mim a coroa da justiça. E nossas cabeças serão coroadas. Não para que nós nos sintamos numa posição inadequada, mas exclusivamente para que naquele dia, quando o nosso Gael se apresentar, nós tiremos nossas coroas e coloquemos aos seus pés. Porque Ele é o nosso Rei. Oh, que maravilhoso! Que o Senhor leve nossos corações a esse ambiente de adoração. Que o Senhor preserve nossos corações em júbilo diante dEle, porque nós comeremos da provisão abundante que Ele preparou para nós. Ah, nós não comemos apenas um simples pão, mas nós comemos um simples pão que pela fé comunica as riquezas do nosso Gael para nós. Ah, nós não bebemos um simples cálice, seja de suco de uva ou de vinho, mas nós bebemos do seu próprio sangue pela fé, que comunicam para nós mais das glórias e virtudes do nosso Salvador para nós. Então, por isso, participemos dignamente desta mesa. Amém? Vamos orar e então nos movermos para ali com cuidado, para que o Senhor tenha então, através desse ambiente que foi preparado para nós, um ambiente preservado, para que então partamos o pão juntos. Amém? Vamos orar. Senhor, te adoramos. Senhor, Tu és maravilhoso. Erguemos nossas vozes com grande alegria. Quem é como o Senhor? Tu és formoso, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A nossa boca transborda diante do nosso Rei. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Tu és o nosso maravilhoso herói. Cinja a tua espada do teu flanco, ó glorioso herói, e cavalga prosperamente pela causa da justiça. Tu és nosso Rei. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós temos em Ti toda a provisão. Segue falando aos nossos corações. Segue mantendo nossos olhos fixos em Ti. E extrai da Tua igreja nessa noite uma adoração que é digna do Senhor, que é conforme a Tua grandeza e a Tua beleza. Assim oramos, no doce nome de Jesus. Amém.